Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meditação diária da Palavra do Senhor com o Evangelho de cada dia. Quando nós hoje somos questionados pelo Senhor se fazemos parte ou não do seu rebanho, se somos ou não ovelhas do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio, dia em que a Igreja também celebra a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é segundo São João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. A palavra nos diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que nós notamos hoje no Santo Evangelho, que vai continuando o capítulo 10 de São João, que nós estamos ouvindo desde o domingo, quando nós celebrávamos o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, e ainda se avança no capítulo 10 este tema, o tema do pastor e, claro, das ovelhas que formam o rebanho do Senhor. Jesus está no templo hoje no Evangelho, diante de uma festa, que era a própria festa da dedicação do templo. E caminhando ali pelo pórtico de Salomão, alguns perguntam, alguns judeus: Olha, diga para nós mesmo quem você é. Você é o Messias ou não? E aí nós percebemos que a resposta de Jesus não quer dizer uma questão propriamente somente objetiva ou técnica, científica, de dizer sou ou não sou o Messias. Jesus nunca responde isso abertamente, porque sabe que o que responde esta pergunta não é a resposta dele, a sua simplesmente identidade, mas as pessoas pela fé devem descobrir que Jesus é o Messias. Jesus diz: olha, eu não preciso falar por mim mesmo. As obras que eu faço já falam, já revelam. Ou seja, se vocês têm fé, vocês saberão se eu sou ou não o Messias, a partir daquilo que eu faço. Nosso Senhor, é admirável a sua pedagogia, a sua maneira de lidar com as pessoas, porque Ele nunca dá respostas prontas e acabadas. Às vezes nós queremos apenas assim respostas prontas e acabadas à nossa vida. Uma das coisas muito comuns da vida de padre é às vezes as pessoas chegaram com algumas perguntas dizendo: Padre, esse fato é pecado ou não é pecado? Isso ou aquilo, a igreja o que diz? Eu posso ou não posso fazer? Às vezes as pessoas esperam perguntas sim ou não. E às vezes não é simplesmente assim. A história nos leva a tirar as próprias conclusões. É o que Jesus hoje faz no Evangelho. Ele não diz eu sou o Messias, ou eu não sou o Messias. Ele diz, vejam o que eu faço.
tirem as próprias conclusões. Mas aí está o caminho para tirar essa conclusão. Qual é este caminho? Jesus mostra que é necessário fazer parte do seu rebanho. Diz, olha, vocês não sabem porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Vocês não são do meu rebanho. Ou seja, para testar a fé verdadeira em Jesus Cristo, é necessário fazer parte do rebanho do Senhor. É necessário sermos ovelhas do Senhor. Ovelhas que o Pai dá a Jesus. Ele próprio diz, o Pai, Ele que me deu estas ovelhas. Ele é maior do que todos. Se vocês fazem parte deste rebanho, vocês, como ovelhas boas, dóceis ao pastor, ouvirão a minha voz. Eu vou conhecer vocês e vocês vão me seguir. É a dinâmica dessa imagem tão bela do pastoreio, do rebanho do Senhor. Somente sendo ovelhas do Senhor, que escutam a sua voz e que seguem os seus passos, é que nós seremos verdadeiramente, reconheceremos o Senhor da nossa vida. Ele e o Pai, conforme diz Jesus, somos um. Assim nós contemplaremos também esta mesma unidade do Pai com o Filho. É ouvindo a voz do Senhor, é reconhecendo Ele como nosso pastor, é seguindo os seus passos, que nós podemos dizer, Ele é, sim, o Messias esperado, a quem nós depositamos a nossa fé. Hoje a igreja celebra também um grande pastor visível do seu tempo, que foi Santo Atanásio, que conviveu com uma época difícil da igreja, onde se negava a divindade de Cristo. Um próprio bispo da igreja, Ario, na época espalhou uma heresia que negava a divindade de Cristo. E Santo Atanásio, um homem de muita fé, sendo primeiramente para ser pastor, foi ovelha, escutou a voz do Senhor e por isso defendeu com clareza a fé católica. Foi um grande expoente do Concílio de Nicéia, praticamente o primeiro da história da igreja, onde se afirmou a divindade de Cristo. É um dos grandes doutores, pastores, podemos dizer, do Oriente, de qual nos vem uma bonita profissão de fé, que depois, mais sinteticamente, foi a que nós aprendemos, tanto o Credo dos Apóstolos, quanto também o Niceno Constantinopolitano, tem a sua base nesta formulação que Santo Atanásio realizou para a vida da igreja. Levemos a Deus então as nossas preces por este grande pastor e por tantos outros pastores da igreja que, assim como Cristo, seguem a sua voz para também dirigir os nossos irmãos e irmãs. Rezemos pela missão da igreja nesta semana que nós estamos rezando pelas vocações. Tivemos o Dia Mundial das Vocações no último domingo. Rezemos pedindo a Deus que envie santas vocações, santos pastores, para sermos dóceis à voz também do Senhor, que é o pastor supremo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Maria, Mãe das vocações, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.